Fala galera de todo o Brasil, estamos aqui mais uma vez no nosso canal para ganharmos mais um conhecimento matemático. Hoje nossa temática será sobre funções do segundo grau, mais especificamente nosso cálculo de máximo ou de mínimo, né? Nós aprenderemos aí com essa questão, que foi de uma faculdade particular lá de São Paulo, a entendermos a ideia de como identificar se eu tenho um máximo ou um mínimo e como fazer esse cálculo. Lembrando que, independente de ser máximo ou mínimo, nós estamos falando de um ponto. Então, um ponto sendo máximo ou sendo mínimo, ele tem os endereços em x e em y, de acordo com o nosso plano cartesiano, nós teremos duas coordenadas, beleza? Vamos à leitura do problema, você pode pausar após a leitura, tentar resolver e depois dar o play de novo para continuar a questão. Ok? A questão diz o seguinte, que a estrutura do lucro de uma pequena empresa pode ser estudada através de uma função. E aí ele vai e identifica para a gente qual é a função que dá o lucro da empresa. Sendo o y, ou seja, esse cara aqui que representa a nossa função, né? Ele identifica o lucro em reais, né? Quando a empresa vende uma quantidade X de unidades de um determinado produto. Ou seja, esse X aqui identifica quanto você vendeu, quantas unidades você vende. Colocando quantas unidades você vendeu aqui, você vai determinar quanto você teve de lucro nessa empresa. Beleza? Com base nisso, determine quantas unidades. Então isso aqui é muito importante. A pergunta dele é quantas unidades. Então vamos já selecionar aqui, ó. Quantas unidades do produto devem ser produzidas para que a empresa atinja um lucro máximo. Então, quanto você deve vender para atingir um lucro máximo? E, além de descobrir quanto você deve vender, ele te pergunta qual é esse lucro máximo. Então, são duas perguntas que você tem que se atentar para responder. Beleza? A primeira pergunta que a gente se faz é, ele já disse para a gente que é máximo. Agora, tem como nós identificarmos isso através da leitura da questão? Repara aqui, né? Nosso formato de uma função do segundo grau, ela é dada, né, através desses coeficientes. Um termo acompanha o nosso x ao quadrado, que é o que a gente chama de A, o númerozinho que tiver com x ao quadrado, um númerozinho, né, que a gente chama de B, né, a letra representa esse número, algo genérico por enquanto, por isso que a gente bota uma letra. Mas essa letra representa, né, quem acompanha o nosso x ali, e o C é o termo independente, é o termo que não está ligado a nenhuma letra, né, nós chamamos de coeficiente linear, é esse carinha aqui. Tá? Quem indica para a gente se é máximo ou mínimo é o valor que tiver grudado aqui como nosso x ao quadrado. Se ele for um valor positivo, nós teremos um desenho, que a gente brinca, né, sorrindo. Ou seja, se eu tenho algo desse formato, né, lembrando que toda função do segundo grau tem como gráfico uma parábola, se eu tenho esse desenho, repara que o meu ponto vai ser de máximo ou mínimo, né? Eu tenho um ponto mínimo, ó, o valor veio descendo, 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 em determinado momento atingiu um mínimo e aí ele começa a subir. Ou seja, toda vez que o A for positivo, eu estarei, se eu fizer um cálculo de máximo e mínimo, eu estarei trabalhando com a ideia do mínimo. Assim como se esse cara for negativo, eu terei um desenho, né? A gente brinca de triste, uma parábola triste, onde você repara que esse ponto crítico, né, o ponto é de máximo. Então, a conta não muda para calcular o máximo e mínimo. A conta vai ser a mesma. A gente vai colocar as formulazinhas para a gente. O que determina se é máximo ou mínimo não é o tipo de conta ou o tipo de fórmula, e sim essa interpretação de olhar esse A e ver como fica o formato para identificar o que é máximo e o que é mínimo. Então, por incrível que pareça, né, fica meio antagônico. Você tem um positivo, né, para o A, que dá um ponto mínimo. E você tem um negativo que, na verdade, te fornece um ponto de máximo. Ok? Como o nosso A é negativo aqui, o que acompanha o x ao quadrado é o menos 1, então a gente está dentro dessa situação aqui. Por isso que ele falou o quê? Lucro máximo. Então ele já deu a dica para a gente que o negócio se trabalha com a ideia do máximo, ok? Então vamos lá. Para nós calcularmos, né, o ponto de máximo ou ponto de mínimo, esse ponto ele vai ter
um endereço no x e um endereço no y. Ou seja, ele é um endereço dessa forma, onde aqui é um valor para x e aqui é um valor para y. Como é uma quina, né, como é um valor máximo e mínimo, a gente apelida, né, de x do vértice e y do vértice. Ou seja, são caras especiais, identificados aí por você vir do momento de crise e aí bate um limite mínimo e aí você começa a subir. Então teve aquele ponto onde determinou a mudança de situação. Assim como aqui também, você veio muito bem e aí bateu aquele ponto crítico e você começou a perder valores, ok? Então vamos ao cálculo. Para calcular esse cara aqui, esse x do v, né, o x do vértice, você vai utilizar a seguinte fórmula. X do vértice será sempre menos b sobre 2a. E aí lembrando, né, para a nossa equação aqui, quem é o nosso a? Nosso a é quem acompanha o x2, então ele é menos 1. O nosso b é quem acompanha o x, então é o 120. E o nosso c é quem está sozinho, é o menos 2000. Beleza? E aí, para calcular o x do vértice, é o mais tranquilo deles. É só fazer continha mesmo, substituição de valores. Ou seja, aqui nós temos menos 120 dividido por 2 vezes o menos 1. Então, 2a, 2 vezes o menos 1 é menos 2. Então, a gente vai ficar com menos 120 dividido por menos 2, tendo um resultado de 60. 60 o quê, pessoal? Repara o seguinte, determine quantas unidades do produto devem ser produzidas. E ele falou que a empresa vende X unidades. Então, X representa a quantidade de unidades. E aí você tem que ficar muito atento à interpretação de texto na hora de resolver essas questões. Leia a pergunta, sublinhe o que cada coisa é. Então, X são as unidades e o lucro é o nosso Y, como ele disse aqui. Ó. Então, já respondi uma parte, já achei o X, né, máximo da gente. Então, X máximo 60 unidades. Se eu quiser descobrir o Y máximo, eu tenho duas hipóteses. Ou eu posso utilizar a fórmula que eu vou passar, né, que é o mais comum, ou se você já sabe quantas unidades você precisa ter para ter um máximo, basta que você pegue essa quantidade de unidades também e substitua aqui no lugar do X. Se você colocar aqui esse 60 aqui e 60 aqui, faz a continha toda que você encontra qual é o Y máximo. É uma oportunidade de resolução. A outra oportunidade de resolução é você utilizar o que a gente chama de Y do vértice, que depende, né, de um delta dividido por um 4A. Ok? E vamos pegar esse delta. Né? O delta é aquele mesmo delta da resolução da equação do segundo grau. Né? O delta é 1b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Você já fez uma boa identificação de quem é cada elemento. Então, nós ficaremos com 120 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 e vezes o menos 2000. Tendo, então, um delta igual a... Nós temos 12 vezes 12, 144. E aí, quantos zeros são, né? 2 zerinhos. Nós temos um menos com menos dando mais, só que, porém, esse mais com menos dá menos. E aqui nós teremos 8.000. Diminuindo um do outro, o nosso delta será 6.400, que é a diferença entre 14.400 e 8.000. Ok? Tendo esse delta em mãos, basta fazer essa substituição na fórmula. A fórmula, pessoal, não muda para o máximo e mínimo. Não é uma fórmula para máximo e uma fórmula para mínimo. É a mesma fórmula, não vai mudar. Nem essa e nem essa mudarão
independente do seu cálculo ser máximo ou mínimo. Você só vai identificar aqui se é máximo ou mínimo e vai usar a mesma fórmula sempre, ok? E ver aqui dividido pelo 4A. Então vai ficar, na verdade, menos 6.400 dividido por menos 4. Resultado final, ou seja, qual é o lucro máximo, qual é o valor do Y, qual é o ponto de máximo em Y que produz, né, esse lucro máximo. Qual será o lucro máximo? Nós teremos uma continha de dividir, onde nós encontraremos aí 16, que é 64 dividido por 4, com 2 zeros. Lembrando que isso é dinheiro, é lucro, né? Então tá aí. Então nós temos R$ 1.600, beleza? Para uma venda de 60 unidades. Esse é o máximo de lucro que ele consegue através da sua empresa. O máximo que ele vai conseguir, se ele vender 55, se ele vender 40, o lucro dele não vai ser o máximo ainda. O máximo é quando ele vende 60. Mais que isso, ele já começa a perder algum certo dinheiro e aí não vale a pena fazer a produção naquela quantidade. Então, o ideal é que se produza de 60 em 60, por exemplo, para que você tenha sempre um lucro máximo. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Deixa sua dúvida aí no nosso canal, deixe sua sugestão, estaremos juntos sempre, beleza? Dá aquele like, dá aquela curtida, inscreva-se no nosso canal, tamo junto, um abraço, até a próxima!